nessa noite nós vamos falar sobre a ilusão da posse. Então, o que é a posse, né, gente? Nós temos a ilusão mesmo de que nós temos bens materiais, mas também bens afetivos. Então é nosso filho, é nosso companheiro, nossa companheira, né? A gente fala meu, minha, né? Meu companheiro, minha casa, minha cadeira, meu carro. E nós temos a ilusão de que esses bens, né? Tanto os bens materiais como os bens afetivos, eles nos pertencem. Será que eles de fato nos pertencem, gente? Não. O que eles são para nós, então? Se eles não nos pertencem, o que eles são? Emprestados. Né? Ótimo, gente. Eles nos são emprestados. Com que objetivo? Né? Por que a gente, de alguma maneira, convive com determinada pessoa, vive às vezes uma existência toda, vive 50 anos, vive 10 anos, vive 15 anos com uma pessoa, vive numa casa, vive numa determinada cidade, porque naquela cidade não em outra cidade, porque é ali que nós precisamos estar. É com aquela pessoa, nesse ambiente. Se hoje estamos aqui, né, companheiros de jornada que somos, nós tínhamos um encontro marcado aqui hoje, eu com vocês, vocês comigo, para um aprendizado mútuo. Então, gente, nada é desperdiçado. Tudo tem um objetivo, né, na nossa existência, que é basicamente o quê? Aprender. Nós estamos aqui, né, nesse mundo que é uma escola, onde nós viemos aprender a conviver, aprender a partilha, a importância de estarmos com o outro efetivamente. Ontem no trabalho da casa nós estávamos falando, né, gente, da importância do outro na nossa vida, da importância do afeto, da importância das relações que nós construímos, porque a vida, né, só tem sentido se nós tivermos alguém para compartilhar. Isso não significa que nós precisamos estar o tempo todo cercado de muita gente. Às vezes o silenciar, né, estar conosco mesmo é aquele momento importante onde a gente entra em contato com aquele eu mais profundo. E isso é importante. E eu não vou necessariamente me sentir sozinha, né, nos momentos em que eu estou ali. Eu não estou sozinha, eu estou em contato comigo mesma, em contato com o meu eu, né, o meu mais essencial, e nesse momento eu estreito o meu laço, né, com a espiritualidade, e eu me aproximo do Pai maior, porque eu me permito silenciar. Eu permito dar um tempo, uma trégua nos meus afazeres para estar comigo e estar com Ele, né? Permitir que Ele esteja comigo. Então a oração, a prece é eu permitir que Deus se aproxime, que esteja comigo e que possa me ouvir nas minhas fraquezas, nas minhas necessidades, nas minhas dores, nas minhas angústias mais profundas que às vezes só eu sei. Tá? Então esses momentos também são importantes, mas além disso nós precisamos também dos momentos da partilha, do momento de estar com o outro. E aí a gente falava das dificuldades às vezes hoje, né? Das exigências, daquilo que a gente nos impõe como obrigação nesse mundo material, onde a gente tem que fazer coisas, precisa trabalhar muito, precisa produzir o tempo todo, mas produzir o quê? Bens materiais. E quando chega o final do dia, o final da semana, né, eu sinto aquela incompletude, aquela coisinha que me incomoda, sabe aquela melancolia que surge no domingo à tarde, não é? Antes
da musiquinha do Fantástico, mas que a gente está ali sozinho com a gente mesmo e que a gente avalia, né? Qual é o sentido, né, da minha existência, né? O que eu estou fazendo aqui? E a gente não sabe muito bem por que vem esse sentimento. Esse sentimento, gente, vem da incompletude, né? Vem desse ser que nós ainda somos, né, que busca algo maior e que a gente não sabe muito bem onde está, mas a gente sabe que não é no bem material que eu vou encontrar. E ninguém aqui está fazendo apologia ou maldizendo aquilo que eu conquistei, né, com o suor do meu trabalho, que eu conquisto dignamente. Se eu tenho uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, isso, gente, é bendito, né? Se ele vem de uma fonte justa e honesta, se eu não causei um prejuízo ao outro para conquistar esses bens materiais, se eu também não estou maltratando excessivamente o meu corpo e o meu espírito para ter esses bens materiais, eles são dignos e são benditos, mas eles são, né, apenas bens passageiros. E tudo aquilo que lhe foi dado e que me é dado, né, também de mim será cobrado. O que eu estou fazendo desse bem que eu recebi? Porque o que o Pai espera é que de todo o bem que eu recebo, pelo menos, gente, aquilo, né, que eu vou chamar de sobra, mas não é, né, aquilo que eu consigo, né, viver, pagar minhas contas, mas aquele pouquinho a mais, eu preciso dar um destino justo, que é de compartilhar com aquele que não tem. Então, o Pai espera isso de nós, porque somos todos companheiros de jornada. E esse que precisa de mim pode ser um parente que esteja passando por um momento difícil, pode ser aquele funcionário que trabalha comigo, pode ser aquela pessoa que eu não conheço, mas que de alguma maneira eu sinto vontade, né, de partilhar, porque esse é o sentido, né? Nós viemos aqui para compartilhar. Então, se eu posso de alguma maneira contribuir aquele bem que eu trago aqui, gente, né? Que a Casa Espírita, de alguma maneira, ela, no seu trabalho assistencial, ela ajuda essas famílias, aquilo que você traz, aquele item, ele é essencial e às vezes é tudo que a pessoa tem naquele dia. É aquela cesta básica que ela vai receber. Então, nós não podemos também esperar termos muito para que a gente possa ajudar. Tá? Deus reconhece, né, o Pai reconhece o valor da ajuda de quem tem, mas o merecimento é maior para aquele que não tem, mas pega o que tem e divide. Porque às vezes, gente, aqueles corações mais generosos, eles são, e aquela ajuda, né, tão preciosa, vem às vezes mais de quem tem pouco do que tem muito. Porque quem tem muito se apega, né? Tem medo de perder. Mas se eu der aquela caixinha de leite eu vou ficar sem. Mas se eu der o único saco de arroz que eu tenho ali e chegar alguém, como é que eu vou fazer? Mas aquele que tem pouco, que está acostumado, né, com a falta ou vê a importância da ajuda do outro, ele pega e distribui, né? E às vezes nós já vimos muitas vezes, gente, na casa, a pessoa tem as famílias cadastradas, a pessoa recebe, né, a cesta básica dela com a ajuda da comunidade, que são vocês, somos todos nós. Ele chega em casa, ele leva às vezes com uma dificuldade tremenda, porque às vezes a pessoa mora em bairros muito afastados, vem com um carrinho de lugares muito distantes, e ele chega em casa e ainda reparte o que ele tem. Então, aquela família, né, que foi ajudada, ela vai ajudar pelo menos mais 2 famílias. E quantas pessoas tem dentro dessa família? Então,
para que a gente possa entender, porque às vezes nós pensamos, mas eu dou tão pouco, eu dou só um saquinho de feijão, ou eu dou só um café, mas pode ter certeza, gente, que aquilo que você dá multiplica e com certeza faz alegria e alimenta muitas pessoas. Alimenta o corpo, mas alimenta também o espírito e a alma de quem recebe. Porque quando ela não recebe só o bem material. Quando você dá um pouco de você. Tá? Então, e quando a gente dá, às vezes a pessoa fala, eu não vou dar, porque eu não sei, a pessoa vai beber ou vai vender. Não importa, gente. O importante é o que vai no nosso coração. Se você está dando com boa vontade, se você está acreditando que aquilo vai ser o melhor, que vai auxiliar a pessoa, o que ela vai fazer é com ela. Mas você, o seu ato, né, de partilha, de ajudar, de pensar no outro, você está fazendo. Então, é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aprender a compartilhar. E ele diz assim no Evangelho, gente: o apego é um entrave ao adiantamento moral e espiritual. Então, quando a gente tem esse sentimento de posse muito exacerbado, tanto em relação aos bens materiais quanto aos afetos, né? Então, eu gosto tanto da minha filha, eu gosto tanto do meu companheiro, da minha companheira, mas eu sufoco, né? O meu amor, né? Amor, será que é amor verdadeiro? Estou colocando entre aspas, o amor que restringe, que limita, que tira a liberdade do outro, que o impede de crescer, de alçar voos, né? Isso não é amor, gente, isso é posse. Amor que eu coloco muitas condições para ele, né? Eu gosto se você, né, for isso ou aquilo. Nós somos seres humanos, gente, imperfeitos. Eu nunca vou encontrar alguém, né, que a gente acha bonito falar minha alma gêmea, alguém que me completa. Não tem outro que me completa, gente. Quem me completa sou eu mesma. Nem eu sou capaz de me completar quando a gente diz aquela dorzinha, né? Aquela coisa que eu sinto lá no final do dia, aquela melancolia, vem disso, vem dessa incompletude. Eu ainda não me basto. Da mesma maneira, de repente, do nada, eu vejo uma orquídea, por exemplo, que eu gosto, e quando começam os botões e nasce a primeira flor, eu falo, nossa, que coisa linda. E ali naquele momento eu vivo uma plenitude, né? Aquela beleza, ela enche e me preenche. Mas é um momento. E daqui a pouco eu lembro das coisas que eu tenho para fazer, dos problemas que eu tenho para resolver. E aí, de novo, eu sinto, né, que está sempre faltando algo. Mas está sempre faltando algo porque isso é próprio da nossa existência. Nós somos ainda seres humanos em processo de aprendizado. Então, colocar no outro, né, no meu filho, no meu companheiro, a razão da minha existência, gente, é muito pesado. Se não fosse você, eu não seria nada. Essas frases assim são muito fortes. Eu só vivo porque eu tenho você. Não, gente. Não, a gente vive porque é uma oportunidade que está sendo nos dada de aprendizado para que esse espírito evolua, cresça e aprimore. Agora, é lógico que os companheiros de jornada que nós temos, eles vieram para nos fortalecer, para ajudar no nosso aprendizado. Não é à toa que nós estamos juntos, que vocês estão juntos com as pessoas que vocês estão convivendo hoje. Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a família, mas quando a gente silencia e olha direitinho, com um certo distanciamento, nós vamos perceber que nós estamos no local certo,
né, na hora certa, onde nós precisamos estar. Quando você não precisar mais estar aqui, ou com o grupo que você está, ou no trabalho, ou com o companheiro ou a companheira, é porque outro aprendizado virá para você. E nós precisamos também desapegar. E entender, gente, que nós somos, né, passageiros. Nós estamos passando por essa existência e que o que nós vamos levar verdadeiramente foi o aprendizado. Foi aquilo que nós construímos de valor, de valores morais, de valores espirituais, né, do bem que eu fiz, né, do afeto que eu troquei, né, do amor que eu construí, da família que eu aprendi a amar com todas as imperfeições. É isso que eu vou levar, né? Vou levar comigo, porque de fato, mesmo as pessoas, elas não estarão para sempre. Então, eu não tenho a minha mãe fisicamente mais, mas eu tenho a minha mãe em mim. Eu tenho a minha mãe aqui, guardada no meu coração, mas guardado na minha pele, na minha existência, na minha experiência, nos sabores, no que ela fez para mim, né? Às vezes quando eu estava doente, que ela vinha, passava pomadinha, que trazia um chá, né? Que eu ia dormir e ela ia lá e me cobria. Não tem coisa mais gostosa, gente, do que você ir dormir e sentir a sua mãe te cobrindo, porque ali não é só o cobertor, né? Você está sendo coberta de afeto. Então a importância também da gente cobrir, da gente cuidar do outro e também aceitar ser cuidado. Porque à medida que a gente se abre para dar afeto, a gente também se abre para receber. Então nós precisamos avaliar quais são os bens, quais são os valores que nós estamos construindo, para que a gente possa, quando chegar o momento da nossa partida, a gente ter o que levar. Porque se a vida bater agora na porta e falar, Márcia, chegou sua hora. Vou falar, ai meu Deus, não estou preparada. Márcia, mas você é espírita. Não estou preparada, gente. A gente é natural, nós vamos sentir medo, a gente vai relutar. E nós vamos avaliar, né? Será que eu fiz tudo o que eu precisava nessa existência? Será que eu posso, né, passar para a próxima etapa? Será que eu posso passar de ano, né? Eu já fiz toda a lição. Então é importante que a gente cuide, né, cada dia da nossa jornada, para que a gente de fato tenha o que levar na nossa bagagem quando chegar o nosso momento. Lembrando que isso aqui que nós estamos vivendo é um empréstimo. E como é um empréstimo, cada um vai prestar contas. O que você fez nessa existência? Você fez o melhor que você pôde? Você tratou de ser feliz e de fazer o outro feliz? Ou você tratou de arranjar confusão, de briga, né? de criar inimizades, mágoas? Isso com certeza vai ser cobrado de você. Você facilitou sua vida e a do outro, ou você complicou essa existência? Então nós precisamos usar, gente, o conhecimento que nós temos. Nós somos homo sapiens sapiens, o homem que sabe. Se nós sabemos, nós precisamos usar esse conhecimento e essa sabedoria para construir coisas que de alguma maneira agreguem valores de fato para a nossa existência. E lembrando de novo, é pela partilha, é pela troca, é com o outro que nós vamos construir uma vida que mereça ser vivida. Porque não dá, como dizia a música, para ser feliz sozinho, né? Eu posso ter meus momentos de quietude, mas eu de fato, né, cresço e aprendo com o outro e na partilha com o outro. E ele diz o seguinte: a posse acreditar-se possuidor de coisas, pessoas e sentimentos. Sentir algo, isso é um equívoco. Sentir algo ou que alguém nos pertence, isso se trata de uma posse temporária. É algo, né? Eu tenho um carro hoje, eu tenho a casa hoje, eu estou com alguém hoje, não sei amanhã.
eu estava com a minha mãe, não estou fisicamente com a minha mãe mais. E eu também não estarei aqui para sempre. E isso é o ciclo da vida e nós precisamos entender que as coisas vão, como eu disse anteriormente, e que elas não são eternas, gente. E nós levamos a vida, não é para a gente ficar triste, pensando, mas as coisas vão acabar. Não, é pensando que a vida é breve e que cada momento é uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente criar e reinventar a nossa existência. Se tem alguém sentado aí nesse momento que está sentindo que a vida não está legal, que não está valendo a pena, parar e pensar, o que dá para eu mudar? Né? Não dá para dar uma guinada, né, gente, um cavalo de pau e sair, né, atropelando tudo, mas com o que eu tenho, com a condição que eu me encontro hoje, o que dá para eu mudar? Porque, gente, não tem ninguém capaz de mudar a nossa vida, né, além de nós mesmos. Porque seu pai, sua mãe, companheiro ou companheira pode falar 10 vezes, 20 vezes uma coisa para você, vai entrar por aqui, sair por aqui, se você não vê sentido de fato naquilo que você está ouvindo. Você precisa internalizar e falar, não, essa mudança ela é necessária, então eu vou tentar fazer diferente. Eu vou construir uma outra vida, eu vou construir as coisas segundo a minha vontade. E aí, gente, voltamos naquela questão. Quando você tem um pai, né, que de tanto amar, de tanto ele impede o filho, né, de criar sua própria vida, a sua individualidade, de expressar o seu livre-arbítrio, ou seu companheiro ou sua companheira, você está tolhendo esse espírito. Você está limitando esse espírito de crescer, de evoluir, de constituir o que é o seu propósito de vida. Então nós precisamos pensar, a gente tem medo de soltar os filhos. Ontem a gente estava falando isso, dói demais, gente, ver o filho crescer, o filho ir embora, construir sua própria história, às vezes por um caminho que nem sempre a gente tem certeza se é o melhor, mas lembrando, a escolha é dele, não é sua, não é minha. Né? E nós, como os nossos filhos, como nós também, nós aceitamos e erramos, mas é na construção, no exercício das nossas experiências e das nossas vivências que nós aprendemos. A criança não aprende a comer sozinha se você não deixar ela pegar a colher para poder comer. Se você sempre colocar na boca dela com a intenção de, não, ela vai fazer muita sujeira, vai fazer muita bagunça, então eu não deixo. Aquela criança vai demorar mais a aprender a comer com independência, a segurar o garfo, a segurar a colher. Ela vai fazer bagunça nos primeiros dias, por um período, é natural que seja assim, mas ela vai aos poucos aprendendo sozinha aquilo que é um processo vital e importante para ela. Mas isso serve para as outras coisas que virão ao longo do tempo. Se a gente ama, a gente também tem que ser capaz de deixar ir, né? De confiar que o outro é capaz de andar pelas próprias pernas. O tempo está ok? Tá. O relógio aqui não está. Quanto tempo nós temos? 8h20. Tá bom. Então, continuando. Vínculos afetivos são importantes na nossa estrutura emocional, mas não podem aprisionar, provocar sofrimentos e desequilíbrios. Então eu falo que é amor, mas não deixo o outro respirar. O outro não pode sair sem mim, né? Eu só quero, ele só pode vestir ou ir onde eu acho que é o melhor, ou conforme a minha vontade, o meu gosto e o meu interesse. Será que isso de fato é saudável? O amor egoísta impede o outro de fazer suas próprias escolhas na vida. Nosso corpo físico, equipamento importante, sublime, concedido por Deus para nosso crescimento espiritual, precisa ser cuidado para ter condições de nos permitir vivenciar as lutas dessa vida. Então, gente, nós, nessa correria do dia a dia,
nesse sentimento de que temos que conquistar coisas, nós muitas vezes descuidamos, né, desse corpo que é a morada do meu espírito, que é a morada da minha alma. E eu muitas vezes me perco. Né? E aí, doente, como é que eu consigo, como é que minha individualidade consegue se manifestar na sua plenitude? Como é que eu consigo conquistar coisas, realizar meus projetos de vida, meus projetos que eu, né, lá na erraticidade me comprometi a fazer quando eu viesse aqui? Eu não estou bem de saúde, né? Mas por que eu não estou? Por que tanto desequilíbrio? Aí eu preciso parar e pensar qual é a doença, gente. Ela é um aviso, nem sempre ela é ruim, é como a dor. A dor ela é importante, porque ela é um aviso de que, sei lá, eu estou com o braço aqui, a chama do fogão está embaixo. Eu sinto calor aqui, eu retiro. Se eu não tenho a dor, eu continuo queimando o braço todo ali e não vou perceber. Então, a doença é uma maneira, às vezes, de nos mostrar que nós precisamos fazer uma correção de rota, que nós estávamos indo por um caminho que não ia nos levar para um bom lugar. Então, ao invés de maldizer, né, às vezes, as doenças, os tropeços, as dificuldades que nós temos, elas nos fazem, de alguma maneira, dar aquela paradinha para a gente redirecionar a nossa vida. Então é importante que a gente cuide bem, né? Para permitir que nessa vida esse Espírito possa se manifestar na sua plenitude. O tempo dessa encarnação precisa ser utilizado de forma proveitosa e construtiva. O apego a conceitos, ideias cristalizadas e equivocadas, pontos de vista vaidosos e egoístas precisam ser revistos, para que possamos arejar, flexibilizar, renovar nossa mente, evitando dores futuras. Gente, não é aquela história de pau que nasce torto, morre torto, né? Eu sou assim mesmo, isso não tem jeito, a vida é assim mesmo. Gente, não existe isso, tá? Nós construímos. É lógico que tem situações que não dependem de nós. Isso é fato. E para isso é que nós temos que guardar nossa energia para aquilo que não depende de nós e que são experiências de vida que nós vamos ter que passar. Mas aquilo que eu posso mudar, aquilo que está nas minhas mãos, eu devo, né, imprimir todo o esforço no sentido de procurar aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para o meu entorno, para o meu semelhante, para a humanidade. Agora, aquilo que eu não consigo mudar, eu não posso também me revoltar, porque preciso entender que essa era uma experiência que eu me comprometi a passar nessa existência, mas ainda que seja uma experiência difícil, estando com aquele que, né, que se solidariza, que está conosco, nos apoia, se torna um pouco mais fácil. Então, de novo, a importância da partilha. A vida é feita de ciclos. Há um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Precisamos treinar o desapego, né? Deixar ir. Deixemos que os fluxos da vida sigam seus rumos, sem querer detê-los, lutando apenas pelo que vale a pena, por aquilo que tem valor, e aceitar aquilo que não podemos mudar. Às vezes, gente, nós nos agarramos, né? Eu não aceito. Mas o companheiro quer ir embora, mas eu não aceito. Gente, desculpa, mas é assim, ele quer ir. Sabe, você não quer ficar com você, né? Falta às vezes amor próprio. Se você está num trabalho, o seu chefe não valoriza a pessoa que você é, por que você continua lá? Mas eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver. Todos nós precisamos. Mas a gente precisa saber a relação que nós estamos vivendo no âmbito familiar, no âmbito profissional, da comunidade. É um ambiente saudável ou são relações tóxicas, né? São relações negativas? O chefe que só te joga para baixo, por melhor que você seja, nunca é bom o bastante, tá? Então precisamos avaliar e às vezes
fazer a correção de rota, deixar ir. Foi meu companheiro? Foi, gente, né? Mas não precisa ser o companheiro para a vida eterna. Às vezes, né, lógico, nós casamos, construímos uma relação, entramos num trabalho achando que é para sempre. Mas, às vezes, o nosso aprendizado é por um tempo. E cumprido esse tempo, está na hora, né, de sacudir a poeira, dar a volta por cima e se abrir para o novo, tá? Abrir para novas possibilidades. É lógico que de maneira responsável, gente. Ninguém vai saindo e abandonando, né, as relações, o trabalho, quando ainda tem muito a ser construído. Mas precisamos entender também a diferença, né, que as relações se findam e que a gente precisa aceitar, às vezes, que a vida segue o seu curso em alguns momentos e muitas vezes não é aquilo que nós gostaríamos e nós precisamos aceitar. E lá na frente nós vamos compreender que tinha um significado, né, para ser daquela maneira. E para finalizar, desapego é uma forma de liberdade, de não se deixar escravizar. Somos espíritos imortais e quanto mais conhecemos, mais nos libertamos, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a verdade, te libertarás. É isso, gente. O conhecimento, ele é capaz de nos libertar, de soltar as amarras, para que a gente possa andar com autonomia, com firmeza, né, rumo àquilo que nós acreditamos, que é o nosso propósito de vida nessa existência. E Joana de Ângeles diz: o verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. E a felicidade está na conquista dos valores eternos. Então, a felicidade é isso, né? É chegar naquele finalzinho do dia, né? E embora venha aquela melancolia, a gente ser capaz de entender que está finalizando a tarde, mas amanhã o dia nasce e o sol vai brilhar, né? E vida nova, né? Nova possibilidade, né? E está nas minhas mãos construir a vida que eu quero para mim. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos nesse momento passar as vibrações dessa noite. Queremos tirar de cada um de nós nesse momento o melhor sentimento, sentimento de partilha, de amor, para ser distribuído a todo o planeta Terra, a cada irmão necessitado do corpo e do espírito. E nesse momento receba esse carinho, essa esperança de que ele nunca está sozinho, de que o Pai olha por ele e que é importante que ele tenha fé e esperança para prosseguir nessa jornada. Pedimos por nosso país, pedimos pela nossa cidade, vibrando por essa casa de oração que nos acolhe com tanto carinho, pelos trabalhadores presentes e os que não puderam estar aqui hoje, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e humildemente, Senhor, pedimos por nós mesmos. Dai-nos força, sabedoria e coragem para fazermos as escolhas acertadas nessa existência que é um presente de Deus para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Nos dispense na tua paz, no teu amor, hoje e sempre. Graças a Deus.